este aspecto, muitos outros que podíamos suscitar em relação à política do PSD, portanto, surgiu porque vieram dizer que no programa de Miguel Albuquerque haveria uma referência elogiosa à minha pessoa. Eu achei isto demasiado estranho. Depois verifiquei que o que existe é, no site do candidato, existe um trabalho de uma terceira pessoa, que é adotada pelo candidato, sobre a defesa do património, e é um trabalho, por acaso, que eu considero extremamente correto, extremamente bom nestes termos, e achei que era uma contradição absurda isto ser assumido por um candidato, por uma pessoa que durante o seu mandato tinha praticado alguns atos verdadeiramente escandalosos em relação ao património. E o mais escandaloso, não só em termos de património, mas também em termos de legalidade, foi a autorização para a demolição do solar de Dona Mécia. Eu, na altura, publiquei um trabalho sobre isso, porque, independente de todos os outros aspectos, o solar de Dona Mécia era um edifício classificado como monumento nacional e, para ser mais exato, imóvel de interesse público. Mas pronto, é mais ou menos, praticamente a mesma coisa. E, portanto, não poderia ser sequer alterado sem que essa classificação fosse eliminada. E era quase impossível que essa classificação fosse eliminada, atendendo ao extremo valor patrimonial que aqui estava em causa. O edifício estava degradado, mas era um exemplar único na Madeira e quase no país, portanto. Era um exemplar de uma casa senhorial dos princípios do século XVI, portanto, do princípio da época do povoamento da Madeira, que tem similitudes com outras casas senhoriais no país, muito poucas, o solar da Sempre Noiva, o solar da Água de Peixe, mas, portanto, estas similitudes davam-lhe muita riqueza, mas são edifícios extremamente raros, digamos que se forem mais que 3 e passarem a 4 ou 5 será uma grande raridade. E esta demolição foi feita ainda por cima à má fé, portanto, o edifício foi demolido de forma imprevista e que impossibilitou a recuperação, quer o estudo do que existia, quer a recuperação dos materiais que existiam. Foi demolido apressadamente, precisamente para evitar, porque havia associações de defesa do património que queriam interpor ações de evidências cautelares para impedir a demolição, e tudo isto foi feito com o acordo e o incentivo da própria Câmara. Diga uma coisa, este edifício que temos hoje, que chamamos de solar de Dona Mécia, tem alguma coisa a ver com o original? Não, ele foi totalmente arrasado. Portanto, o que ficou foi apenas o que estava abaixo do chão. Portanto, o que estava abaixo do chão depois foi objeto de escavações pelo professor Rui Carita, e o espólio, portanto, os achados que o professor Rui Carita fez estão algures encaixotados quando deviam estar musealizados. Quando um promotor particular mexe num edifício deste tipo, uma das coisas que sempre se lhe exige é de que promova depois a musealização dos achados. Fica com o encargo de alguma forma, numa parte do edifício, promover a musealização dos achados. Neste caso, nada foi exigido também. Portanto, e esses achados continuam encaixotados à espera de serem levados na devida consideração. Portanto, tem algumas peças de cerâmica, sobretudo a faiança portuguesa do século XVII e os azulejos do século XVI de muito interesse, e nada disso está disponível ao público, nem sequer para os estudiosos. Esses estão encaixotados, ao menos alguém deve saber onde é que estão, há outras coisas que não sabem onde é que estão. Sim, isso é outro tipo de problemas. Aliás, como eu disse, seguramente que não estou a ver que as colunas e os capitéis de mármore que ainda existiam aqui não tivessem sido guardados. Nós temos ali só imitações em pedra vulgar e desapareceram para algum lado. Não sei
É duvidoso que estejam encaixotados pela forma como isto foi demolido. Portanto, eu na altura promovi, portanto, isto foi uma questão nacional nessa altura, um escândalo nacional. Isso foi em que anos agora? Em 2000. 2000. E depois, Isto. não sei se... Tenho sumpa. espera aí. Depois, já agora, já que estava aqui a falar, gostava de saber, de lembrar que o candidato Miguel Albuquerque, a este respeito, e agora que aparece como um rapaz anti-discurso caceteiro, disse que a posição adotada pela CDU contra a demolição do solar de Dona Amécia se trata da demagogia de um partido que sempre defendeu o totalitarismo e a ausência de liberdades. Foi assim que ele caracterizou esta questão. Não sei o que é que as liberdades e o totalitarismo têm a ver com a demolição de um edifício classificado, de um monumento nacional, mas foi assim que o candidato qualificou isto. Ainda é um edifício classificado? Não foi desclassificado. Formalmente não foi. É um absurdo, mas formalmente não foi, mas já não existe. Já não existe. Depois, acho que convinha realçar que toda a atuação durante os longos anos que teve na Câmara foi totalmente trágica em relação em matéria de património. Pouco ou nada que seja da responsabilidade da Câmara se pode reivindicar em relação a este aspecto, a esta época. Havia ainda o Museu da Cidade do Açúcar na Praça Colombo, na Praça Amarela, como lembro usual. Fechou com o 20 de Fevereiro, continua por reabrir. A grande parte das peças que foram encontradas nas escavações da chamada Casa Colombo, naquela zona, estão por musealizar, porque isso, a Câmara anterior ou a atual, qualquer delas é responsável, porque falta uma pequena verba para pô-las em condições de serem expostas. A professora Rosa Varela Gomes, que foi a arqueóloga que efetuou essas escavações, ainda há 2 anos, numa iniciativa que a CDU promoveu aqui no Funchal, lembrou, estava à espera que lhe fossem buscar as peças para serem musealizadas. Mas, além disso, não há qualquer sinal de proteção do património durante todo esse longo período.